Oi, tudo bem? Me chamo Patrícia, mas pode me chamar de Paty. E seja bem-vindo ao meu canal. Sou jornalista e apaixonada por filmes e séries. Para estrear o canal, decidi falar sobre os melhores momentos de Friends, para comemorar a reunião do elenco depois de mais de 25 anos da sua estreia. A reunião já foi gravada e nos últimos dias a HBO Max já divulgou a data de lançamento, pôsteres e até o trailer, que estão sensacionais. A série mostra o cotidiano de um grupo de 6 amigos, que é composto pelos irmãos Ross e Monica Geller e pelos amigos Rachel Green, Chandler Bing, Phoebe Buffay e Joey Tribbiani. A série foi criada pelos produtores David Crane e Martha Kaufman. A série possui em torno de 236 episódios, composto em 10 temporadas, que foram ao ar de 1994 até 2004. Então, vamos para a nossa lista. O primeiro momento, acho que o momento mais marcante, é quando a Rachel chega no Central Park. De vestido de noiva, véu e grinalda, completamente desesperada à procura da Mônica, porque ela está prestes a se casar com uma pessoa que ela não ama. Ela está prestes a começar uma vida que ela não quer. Então ela procura o refúgio da sua antiga amiga. É o começo do grupo completo, sabe? E é sensacional o jeito que você vê como eles cresceram, como eles amadureceram no decorrer das temporadas. Você assistir a primeira temporada, principalmente o piloto, comparando com os últimos episódios da 10ª temporada, você percebe o quanto cada um amadureceu. E ver essa cena do episódio piloto da Rachel chegando é muito nostálgico. O segundo tópico da nossa lista é o momento em que Rachel e Ross finalmente ficam juntos. Nós vemos desde a primeira temporada o Ross completamente apaixonado pela Rachel. Após seu divórcio e após a Rachel chegar ao grupo, todo o amor que ele possuía por ela desde o ensino médio, ele volta. E volta muito mais forte, porque a Rachel se torna uma pessoa que ele vê diariamente, ele vê todos os dias. Ele vai para casa da irmã e encontra com ela. No café que ele costuma ir para encontrar os amigos, ela está lá trabalhando. Então é uma coisa que ele não consegue esquecer, ele não consegue deixar de lado o que sente por ela. Só que ele não tem coragem de falar com ela, de falar o que realmente ele sente. E ele fica adiando a situação. Até o momento em que, em uma viagem a trabalho, Chandler acaba soltando a informação de que o Ross ama a Rachel. E ela fica impactada e começa a perceber que ela também ama ele. Porém, há imprevistos e ela não consegue falar para ele o que ela sente. Ele só vai descobrir o que ela sente quando ela, bêbada, manda uma mensagem na caixa postal dele, falando que ela tinha esquecido ele e que ela estava por cima dele. E isso era o que ela chamava de ponto final. Ele escuta essa mensagem e fica em choque, porque como assim você está acima de mim? Quando você ficou por baixo de mim? E ele confronta ela e ela assume tudo que ela sente. Porém, eles acabam discutindo por N motivos. Ele fica em choque. Ele fica em choque ao saber o que ela sente por ele. E um tempo depois, e umas horas depois, na verdade, eles finalmente dão um primeiro beijo. Vale lembrar que o Rachel e Ross eles só vão ficar juntos após assistir uma fita do baile da formatura da Rachel e da Mônica, onde eles percebem que quando a Rachel estava desesperada pensando que o seu par de formatura tinha cancelado, tinha dado bolo nela, o Ross se arruma, coloca seu smoking, pega um buquê de flores para acompanhar a Rachel, para ela não perder essa noite. Só que está tudo gravado. Os pais do Ross e da Mônica estavam filmando tudo. Só que nesse momento, quando ele está pronto, ele está prestes a descer, a câmera mostra que o par da Rachel finalmente chegou. E eles vão pro baile. E a câmera mostra o Ross. E o Ross abaixa a cabeça. E nisso eles percebem que o Ross, ele sempre amou a Rachel e era um amor muito puro o que ele sentia por ela na época do ensino médio. Afinal, amor de adolescente é intenso, é puro e era o que ele sentia por ela. O nosso terceiro tópico, não tem como não lembrar e rir desse tópico, é o fatídico jogo de perguntas.
O que acontece? A Rachel e a Mônica vivem brigando com o Chandler e o Joey, pois eles têm um pato e uma galinha. E a galinha não para de fazer barulhos de manhã. E elas estão de saco cheio disso. Então, eles entram em várias discussões por conta disso. Até o momento em que eles decidem fazer uma aposta. Que se elas vencerem, eles têm que se livrar dos bichos. E caso eles vencerem, elas têm que trocar de apartamento com eles, pois o apartamento delas é muito maior do que o deles. E Mônica, como uma boa competidora, ela topa. E para deixar tudo mais oficializado, mais sério, Ross, ele cria plaquinhas, ele cronometra o tempo de perguntas e respostas, ele faz uma lousa com as perguntas e com placar. Perguntas essas sobre o cotidiano deles. Perguntas como: qual é o nome dos meus avós? Qual o nome que vem titulado na revista do Chandler? São perguntas sensacionais e é impossível você assistir essa cena e não rir. Tipo, esse episódio é ideal para aquele dia que você está triste e quer rir. É impossível você colocar esse episódio e não rir. É sensacional. Nesse quarto tópico, nós vamos nos mudar de Nova York para Londres. Sim, o casamento do Ross com a Emily. A cerimônia já está acontecendo. O Ross já está no altar com a sua futura esposa. E o padre pede para o Ross dizer as mesmas palavras que ele. E o Ross começa a repetir. E no momento que o Ross deveria dizer: eu, Ross, aceito Emily, ele acaba soltando: eu, Ross, aceito Rachel. E é isso. Momento em que a igreja inteira fica em silêncio. O padre fica em choque e pergunta para Emily se ele deve continuar ou parar a cerimônia ali. Todos do grupo ficam tipo: ok, acho que é isso, acho que ele não conseguiu esquecer ela, é isso. E é um momento que você fica tipo: gente, Ross, você precisa de mais sinais do que isso, meu amigo? Não precisa, Ross. Vamos colocar o seu foco, né? Vamos aceitar o que você realmente sente. O nosso quinto tópico é toda a ideia de gestação e também o nascimento dos trigêmeos. A Phoebe se torna barriga de aluguel para os filhos do irmão, pois ele se casou com uma mulher muito mais velha do que ele e o sonho deles é ter uma família. Porém, por ela ser mais velha, ela não consegue engravidar. E eles perguntam se a Phoebe aceita ser a barriga de aluguel para eles. De início, ela fica um pouco receosa, mas ela, como uma ótima irmã, como uma ótima pessoa, ela aceita. E no momento em que chega a hora do nascimento dos trigêmeos, é sensacional, é muito emocionante. E no momento que ela tem que pegar os trigêmeos no colo e se despedir, é muito tocante, porque ela passou 9 meses com as 3 crianças. Elas têm aquele instinto maternal. E ver que ela tem que se despedir, não um adeus, mas um tchau, ela não irá conviver com aquelas 3 crianças mais, é triste, porque você percebe a tristeza na fala dela, a tristeza quando ela entrega as crianças. É um momento muito tocante. O nosso sexto tópico, não tem como não rir, porque o nome do episódio onde essa cena se passa é o nome da cena em si. O Ross, depois de seu divórcio com a Emily, ele fica em um estado de raiva e agressividade. Ele fica sem paciência para nada, ele está muito bravo com tudo à sua volta. Um fatídico dia, ele leva para o trabalho um sanduíche que a Mônica fez para ele com peito de peru, com muitas coisas. Restos da ação de graça. E ele leva para o trabalho e coloca um bilhete. Pertence ao Ross. E deixa na geladeira do trabalho. Só que quando ele vai pegar o seu lanche, ele não está mais lá. E ele fica completamente... Ele fica com muita raiva, porque... Gente, vamos combinar. É muita mancada você levar sua comida para o trabalho, você deixa na geladeira, aí quando você vai pegar, não tem mais comida. É tipo o fim da picada. Vamos combinar.
Nesse momento, o Ross não está errado. Aí, em um certo momento, ele está conversando com seu chefe e ele acaba mencionando isso. Aí o chefe dele acaba assumindo que foi ele que comeu o sanduíche. E o Ross fica bravo. Ele fica tipo, como assim você comeu o meu sanduíche? Tinha um bilhete escrito que era meu. O chefe dele responde que não viu o bilhete. Mas mesmo assim, o Ross fica indignado. Como assim você não viu o bilhete no meu sanduíche? E o chefe dele, percebendo que o Ross está começando a se exaltar e está começando a ficar bravo, ele fala, não se preocupe, eu acho que tem um pedaço na minha lixeira, eu não consegui comer tudo. E o Ross solta a fatídica frase, você jogou meu sanduíche fora. E repete a frase gritando, my sandwich, my sandwich. E é sensacional, porque vai mostrando ele gritando, a câmera vai mostrando takes de lugares longe, de passarinhos voando, pra mostrar que ele tá gritando muito, com muita raiva, sabe? E, querendo ou não, essa frase do... Querendo ou não, esse momento do meu sanduíche ficou icônico. Todo mundo conhece o fatídico momento do my sandwich. O nosso sétimo tópico é sobre o momento que todos do grupo descobrem sobre o relacionamento secreto da Mônica e do Chandler. Que começaram um relacionamento escondido no casamento do Ross, mas por ser uma coisa que eles achavam que não ia durar muito tempo, eles decidiram manter em segredo. Porém, o Joey, incrível que pareça, o Joey ele é o primeiro a ligar os pontos e percebe que está acontecendo alguma coisa, principalmente depois de uma viagem que o Chandler e a Mônica fazem, que seria separados, porém eles vão para o mesmo destino. Só que ambos comentam situações que ocorreram no hotel. E o Joey começa, ok, mas no momento que ele liga os pontos, os dois já puxam ele pro quarto, explicam toda a situação e pedem para ele guardar o segredo. E até aí tudo bem, só o Joey sabe. Até o momento em que a Rachel vai pegar o telefone para fazer uma ligação e ela escuta em extensão e escuta uma conversa quente do Chandler e da Mônica. E nisso ela começa a desconfiar. Ela pensa, não é possível. Porém, ela tira a certeza quando ela pede alguns favores para Mônica e ela se dá conta que é verdade, eles realmente estão juntos. A terceira a descobrir é a Phoebe, porque o Ross ele vai se mudar de apartamento. E ele conseguiu alugar um apartamento que fica do outro lado da rua do apartamento da Mônica. E a janela do apartamento dela dá pra ver o apartamento dele. Então eles conseguiriam se ver, ele estaria mais próximo, ele estaria mais perto da irmã. E eles estão vendo o apartamento e na sala está só a Phoebe e ela olha pra frente, ela vê a casa da Mônica. Ela, ai, Mônica, que bom, não sei o que. Ela começa a dar tchau pra Mônica. Só que a Mônica tá com o Chandler e eles começam a se beijar. Aí nisso mostra ela, tipo, reagindo a my eyes, my eyes! E ela fica tipo, meus olhos, meus olhos! Aí nisso ela fica desesperada, a Rachel chega e fala, não, você tem que se acalmar, porque eu sei, o Joey sabe, só que o Ross não sabe, ele não pode saber. E nisso os três, eles têm um plano maravilhoso de que eles querem acabar com esse segredo. Então, eles vão fazer com que a Phoebe dê em cima do Chandler pra ele assumir. E a Mônica, como é competidora, não, você não vai assumir, você vai até o final. Nem que você tenha que ter relações com ela, você vai até o final pra gente ganhar. E já fica tipo, gente, como assim? E, e nisso tá indo bem o plano, eles estão conseguindo até o momento em que a Phoebe e o Chandler se beijam. Só que é o momento que o Chandler percebe que ele não consegue mais fazer isso, porque ele tá apaixonado pela Mônica. E ele percebe que ele não pode beijar ou ter nenhum tipo de relação com outra mulher, a não ser a Mônica. E nisso, eles assumem pros três que eles estão juntos e que é sério. E o último a descobrir é o Ross. E ele só descobre porque ele está no novo apartamento dele, com seu chefe,
E ele mostrando, não, eu já não tô mais tão bravo, eu tô tomando os medicamentos, eu estou mais tranquila. Até o momento que ele olha pela janela e vê o Chandler com a Mônica. Eles se beijando e ele fica completamente irado e ele solta o grito, tipo, solta a minha irmã! E aí tá puto, ele vai correndo pro apartamento da Mônica e mostrando que, tipo, ele não tá bem. A raiva dele continua ali, firme e forte. E o nosso oitavo tópico, nós vamos sair de Nova York e vamos nos mudar para Las Vegas. Sim, os 2 episódios focados em Las Vegas é sensacional. São muitas coisas que vão acontecendo no episódio que você fica, tipo, gente, o que tá acontecendo? Tem um momento em que o Joey encontra o seu gêmeo de mão, Phoebe começa a brigar com uma velhinha no meio do cassino, porque, de acordo com ela, a velhinha tá roubando ela e até expulsa dos cassinos. O Chandler e a Mônica pensam em se casar, eles cogitam a ideia de casamento, eles pensam em se casar em Las Vegas, só que eles acabam desistindo de última hora. Rachel e o Ross foram para Las Vegas umas horas depois que os outros 4. No voo para Las Vegas, o Ross aproveitou o momento em que a Rachel estava dormindo e quis pregar uma peça na amiga. Ele desenhou um bigode e uma barbinha no rosto dela, só que ele não sabia que aquela caneta era uma caneta realmente permanente. E aquilo não saía com nada. Chegando no hotel, ela fica completamente trancada no quarto e ele faz companhia para ela. E como vingança, ela pede bebidas, pede comidas, usa o frigobar, tudo no nome dele. E ele fica tipo, tá, né, eu não posso reclamar, porque é o que eu fiz. Só que eles vão bebendo, eles vão apostando entre si, entre eles, e eles começam a beber, eles começam a ficar completamente bêbados, e eles começam a... eles ficam, eu quero muito sair desse quarto, vamos sair. Aí a Rachel tem a ideia de fazer um bigode e um narizinho de gato no Ross, para eles poderem sair do quarto, e ela não seria a única com o rosto pintado. E eles bêbados, eles saem, eles bebem mais, eles ficam brincando, eles ficam zoando e chegam até a se casarem. E no outro dia eles ficam tipo, gente, o que aconteceu? Aí eles se tocam de que eles realmente se casaram. Porém, eles acreditavam que o casamento em Las Vegas não valeria, mas não, o casamento em Las Vegas vale sim. E eles são obrigados a fazer uma anulação. Cada momento desses 2 episódios é sensacional. O nono tópico da nossa lista eu vou intitular como Segredos Revelados, mais conhecido também como aquele episódio em que a Rachel faz a deliciosa sobremesa. Sim, o episódio da sobremesa de pavê com bife. Tipo, gente, que horror. E eu decidi trazer ele nessa lista porque ele tem um momento que eu acho sensacional. A Mônica quer contar para os pais dela que ela está namorando e está até morando com o Chandler. Porém, ela percebe que os pais dela não gostam do Chandler. E ela se pergunta o porquê. E o Ross tem a resposta dessa pergunta. Porque quando eles estavam na faculdade, o Ross estava fumando maconha e ele culpou o Chandler, falando que quem estava fumando era o Chandler. E desde então, os pais dele odeiam o Chandler. Então, nesse momento, nesse dia da ação de graças, a Mônica fala pro Ross que tem que falar a verdade. Ela quer que os pais gostem do namorado dela. Então vem uma das melhores cenas, que é um dedurando o outro. A Mônica fala pros pais que o Ross fumou maconha na faculdade. O Ross fala que a Mônica quebrou o balanço quando eles eram crianças. Depois que ele fala isso da Mônica, ela fica com raiva e fala que o Ross, e conta pro pai que quando eles eram crianças e ele demitiu um carteiro por ter roubado as Playboys, não foi ele, foi o Ross. E isso, aí eles começam a brigar entre eles, um contando, tipo, coisas do outro. E até o momento em que o Ross fala que a Mônica tá morando com o Chandler, e a Mônica solta que o Ross se casou com a Rachel em Las Vegas e se divorciou de novo. E o pai deles ficam sem reação, e todo mundo que assiste também fica sem reação, porque tipo, gente, o que tá acontecendo? É uma cena muito boa, é completamente engraçada.
Oi, vamos ter que parar um pouco a nossa lista. Pois é, Friends tem muitos momentos marcantes. Então, resolvi dividir o vídeo em duas partes. Mas não se preocupe, pois a segunda parte já está no canal. Você pode acessá-la aqui no link da descrição. Então, por hoje é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar com um amigo. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!